Olá, a paz de Deus. Que alegria ter você aqui. Que a luz da presença de Deus, a alegria, possa estar em seu coração. Deus ama sua alma e quer te salvar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um ensinamento da Bíblia. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Que a luz da palavra de Deus possa te guiar por onde você andar. Em Eclesiastes 3,13 está escrito que todos aproveitem os resultados de todo o seu trabalho árduo. Você pode gostar do seu trabalho. No mundo todo, as pessoas trabalham muito para se sustentar a sua família. Muitas não gostam do trabalho que têm e algumas detestam ter que trabalhar todos os dias. E esse é o seu caso. O que você pode fazer para gostar mais do seu trabalho? Deus diz que todos comam e bebam e aproveitem os resultados de todo o seu trabalho árduo, porque é uma dádiva de Deus. Deus nos criou com a necessidade e o desejo de trabalhar. Ele quer que a gente se sinta bem com o que faz. Leia Eclesiastes 2, versículo 24, 5 e o versículo 18. Então, o que vai nos ajudar a gostar do nosso trabalho? Que tipo de trabalho os cristãos não devem ter? Como podemos equilibrar o nosso trabalho com a nossa adoração a Deus? E qual é o trabalho mais importante que podemos fazer? Os dois maiores trabalhadores. Deus ama trabalhar. Leia Gênesis 1, versículo 1, que diz: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Depois de fazer a terra e todas as coisas nela, Deus disse que tudo era muito bom. Nosso Criador ficou feliz com o que tinha feito. Deus nunca para de trabalhar. Jesus disse: Meu Pai está trabalhando até agora. Leia João 5,17. É verdade que não sabemos todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito, mas sabemos algumas delas que Ele fez. Ele está escolhendo os que vão reinar com o seu Filho, Jesus Cristo, no céu. Deus também está sempre orientando os humanos e cuidando deles. Por exemplo, por causa do trabalho de pregação, milhões estão aprendendo sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, e tendo a esperança de viver com Deus no reino de glória. Igual a seu Pai, Jesus ama trabalhar. Antes de vir para a terra, Jesus foi o trabalhador perito, ou trabalhador habilidoso de Deus, e participou na criação de todas as coisas no céu e na terra. Leia Provérbios 8:22 e o 31. Leia também Colossenses 1:15 e 17. E na terra Jesus trabalhou bastante. Quando jovem, Jesus aprendeu a ser carpinteiro, e é bem provável que ele tenha construído casas e móveis. Ele trabalhava tão bem que ficou conhecido pela sua profissão. Mas o trabalho mais importante de Jesus na terra era pregar as boas novas e ensinar sobre Deus. Durante todo esse tempo, ele trabalhou bastante, começando cedo no dia a dia e indo até tarde da noite. Ele andou centenas de quilômetros por estradas poeirentas, pregando para o maior número de pessoas possível.
Às vezes Jesus trabalhava tanto que nem tirava tempo para comer. Para ele, trabalhar para Deus era como alimento. Esse trabalho dava alegria e forças para Jesus. Ele usava toda a oportunidade para ensinar sobre o seu Pai. Por isso ele pôde dizer para Deus: Eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que me deste para fazer. Fica claro que Deus e Jesus trabalham bastante e sentem alegria no trabalho deles. Queremos ser imitadores de Deus e seguir fielmente os passos de Jesus. É por isso que trabalhamos bastante e tentamos dar o nosso melhor em tudo o que fizemos. Como devemos encarar o nosso trabalho? Como servos de Deus, trabalhamos muito para sustentar a nós mesmos e a nossa família. Queremos ter alegria no trabalho, mas isso pode ser um desafio. Se você não gosta do seu trabalho, o que pode fazer? Se você não gosta do seu trabalho, tenha uma atitude positiva. Talvez não dê para mudar onde ou quanto tempo trabalhamos, mas podemos mudar a nossa atitude. Entender o que Deus espera de nós pode nos ajudar. Por exemplo, Deus espera que o chefe de família faça o seu melhor para cuidar da necessidade da família. Aliás, a Bíblia diz que quem não cuida da família é pior do que alguém sem fé. Se você é chefe de família, você trabalha muito para sustentar a sua família. Você talvez não goste do seu trabalho, mas lembre que ao sustentar a família, você agrada a Deus. Seja um trabalhador honesto. Se fizer isso, vai ser mais fácil gostar do seu trabalho. Os patrões dão valor a empregados que são honestos, porque eles não vão roubar dinheiro, materiais, nem tempo. Sendo assim, seu patrão vai confiar em você. E o mais importante, Deus sabe quando você é trabalhador e honesto. Sendo honesto, você pode ter uma consciência tranquila, porque sabe que está agradando a Deus. Lembre-se, o que você faz no trabalho pode dar honra a Deus. Esse é outro motivo para termos alegria no trabalho. Se dermos um bom testemunho no trabalho, como servos de Deus, por causa do nosso bom exemplo, um de nossos colegas de trabalho pode querer saber sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Deus. E qual emprego devemos escolher? A Bíblia não dá uma lista de empregos que um cristão pode ou não escolher. Mas a Bíblia tem princípios que nos ajudam a tomar boas decisões sobre o trabalho. Usando princípios bíblicos, pense nas seguintes perguntas. Nesse emprego, vou ter que fazer algo que Deus diz que é errado? Já aprendemos algumas coisas que Deus odeia, como roubar e mentir. Temos que tomar cuidado para não aceitar um emprego que vá contra o que agrada a Deus. Esse emprego apoia ou incentiva uma coisa que Deus odeia? Quando alguém te oferecer um emprego, veja se esse emprego vai te afastar da presença de Deus. Se pergunte: esse trabalho, Deus vai se agradar que eu faça? Se for um emprego, um trabalho que vai prejudicar a sua amizade com Deus, não aceite. Diga não. Porque Deus lá na frente tem uma porta ainda maior para você. Algo que você não imaginou.
algo que não passou pela sua mente nem pelo seu coração. Quando você aprender a dizer não para tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor, algo maior está te esperando. As bênçãos de Deus virão sobre sua vida. Veja as aves do céu, que não plantam nem semeiam, e Deus o alimenta. Quanto mais nós, que somos filhos de Deus. Não se preocupe se uma porta se fechou, se você disse não àquilo que Deus não aprova, se você disse não para o emprego que vai te afastar de Deus, porque lá na frente, uma porta maior Deus abrirá na sua vida. Seja fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Quando usamos os princípios da Bíblia, aprendemos a usar a nossa capacidade de discernimento, ou seja, aprendemos a ver a diferença entre o certo e o errado. Pergunte-se, se eu aceitar esse emprego, será que isso vai enfraquecer a fé dos outros? Ou até mesmo enfraquecer a minha fé? Será que esse trabalho exige que eu me mude para outro país, deixando a minha família para trás? Como essa mudança afetaria a minha família, a minha vida, o meu relacionamento com Deus? Pode não ser fácil dizer não naquela hora que você está mais precisando de um trabalho. Em tempos críticos, em tempos difíceis de suportar que nós vivemos neste mundo, encontrar e manter um emprego pode ser um grande desafio. É verdade que temos que cuidar da nossa família, mas a adoração a Deus precisa vir em primeiro lugar. Não podemos deixar que coisas materiais se tornem importantes demais para nós. Então, como podemos buscar as coisas mais importantes e ao mesmo tempo cuidar da nossa família? Leia Filipenses 1:10. Confie totalmente em Deus. Leia Provérbios 3, 5 e 6. Sabemos que Deus sabe exatamente do que precisamos e que Ele se importa muito com cada um de nós. A Bíblia diz que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fique insatisfeito com as coisas que tem, pois Deus disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Deus não quer que a gente fique preocupado demais sobre como vamos cuidar, sustentar da nossa família. Ele já mostrou muitas vezes que pode cuidar do seu povo. Não importa a nossa situação de trabalho. Continuamos servindo a Deus, aprendendo da palavra do Senhor, pregando as boas novas na igreja e para todos aqueles que estão com fome e sede da palavra do Senhor, ganhando almas para Deus. Leia Mateus 24, 14. Leia também Hebreus 10, 24 e 25. Mantenha o olho focado. Isso significa manter a vida simples para podermos nos concentrar em servir a Deus. Sabemos que não vale a pena deixar que dinheiro, uma vida confortável ou os últimos aparelhos eletrônicos se tornem mais importante do que a nossa amizade com Deus. E o que vai nos ajudar a colocar o que é mais importante em primeiro lugar? Faça o máximo para não entrar em dívidas. Se você já estiver endividado, veja como diminuir a sua dívida ou pagá-la de vez. Se não tomarmos cuidado, podemos gastar muito tempo e energia com coisas materiais e acabar não tendo tempo para orar, para pregar a palavra de Deus.
Em vez de deixar que coisas materiais compliquem nossa vida, queremos estar contentes com coisas básicas, como ter o que comer e o que vestir. Além disso, é bom de vez em quando analisar nossa situação, para ver como podemos servir ainda mais a Deus. Coloque as coisas certas em primeiro lugar. Temos que usar o nosso tempo, a energia e coisas materiais com sabedoria. E por quê? Se não tomarmos cuidado, as coisas menos importantes do nosso dia a dia vão tomar muito nosso tempo. Deus disse: persistam em buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará. Nossas escolhas, hábitos, atividades do dia a dia mostram o que vem em primeiro lugar no nosso coração. O trabalho mais importante que podemos fazer é servir a Deus e pregar as boas novas. Igual a Jesus, queremos fazer nosso máximo nesse trabalho. Pregar o Evangelho de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, ganhar almas para Deus. Alguns se mudaram para onde precisavam de mais pregadores. Outros estão aprendendo um idioma para pregar às pessoas que falam línguas estranhas em outros países. Converse com pessoas que fizeram isso. Elas vão contar para você como a vida delas ficou mais feliz e completa quando elas se dedicaram no caminho do Senhor, se dedicaram a aprender outras línguas para pregar o Evangelho do Senhor em outros países. Muitos de nós têm que trabalhar muitas horas ou até ter mais de um emprego muitas vezes, só para cuidar das necessidades da família. Tem pessoas que trabalham de dia e trabalham de noite. Deus vê seus esforços e fica feliz de ver você cuidar da sua família. Mas Deus exige de você, Deus pede para você, para que você se esforce em orar, em buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele acrescentará na sua vida. Muitas das vezes o trabalho demais acaba fazendo com que você ore menos, busque a Deus menos, e Deus não quer isso para você. Queremos continuar imitando a Deus e a Jesus. Por sermos trabalhadores, não importa o tipo de trabalho que você tem, que temos. E lembre-se que nosso principal trabalho é servir a Deus e pregar as boas novas, se dedicar na presença de Deus, orar mais, visitar os enfermos, levar a palavra de Deus. É isso que vai nos dar alegria, que vai nos aproximar de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele te acrescentará. Que Deus te abençoe com esta palavra, que esta palavra seja luz aos seus caminhos, por onde você andar. É com amor que eu gravo esse áudio. Jéssica Viana, terapeuta cristã. Que Deus te abençoe com paz.